todos bem-vindos a mais um vídeo de ASMR aqui no canal. Welcome to another ASMR video. E bom, o vídeo de hoje ele vai ser um pouquinho diferente. So today's video it's a little bit different. O vídeo de hoje é um vídeo de perguntas e respostas. Today's video is a Q&A video. Eu vou tentar fazer esse vídeo em português e inglês. I'm trying to do this video em português e English. Porque eu sei que eu tenho falantes de inglês, que são meus espectadores, e eu tenho falantes de português e inglês, que são meus espectadores. Because I know that I have viewers who are English speakers and I have viewers who are Portuguese speakers. Então eu vou tentar fazer isso porque eu sei que muita gente deixa o canal quando eles descobrem que eu só falo, porque quando eles acham que eu só falo português ou que eu só falo inglês. Because I know that some people leave my channel because they think that I just a Portuguese speaker or just an English speaker. Então eu vou tentar fazer isso diferente hoje. Eu espero que vocês gostem. So I'm trying to do this chant today and I hope you enjoy. Então, se você gosta de vídeos de perguntas e respostas, já deixa o like, se inscreve. So if you like Q&A videos, please like this video and subscribe in the channel. Vocês me mandaram as perguntas lá no Instagram, nos meus stories. São 26 perguntas. You guys send me the questions in my Instagram stories. Eu vou estar respondendo todas aqui. Eu não vou fazer esse vídeo todo em português ou todo em inglês, porque eu tenho perguntas nas duas línguas. Então eu vou responder as português em português e as inglês em inglês. So I will not do this video, the whole video, just in one language. I will answer the questions in Portuguese and the English questions in English. Então eu espero que vocês gostem. Eu vou deixar legendas aqui, tanto em português, tanto em inglês. And I will leave subtitles here in Portuguese and in English. Ok? Let's go. Primeira pergunta. Qual a sua altura? Eu tenho 1,76. So, what's your dream country to visit? I don't know because I want to travel to so many countries, but I don't have an exact country that I want to visit. But for sure, Italy, France, Canada, South Korea, but I want to travel to many countries, but I don't have like a list, you know. I can't mention these 4 countries, but I don't know. I need to think more about it. Lugar mais longe que eu já fui da sua cidade natal. Pra quem não sabe, eu nasci em Rondônia, no interior de Rondônia, em Ouro Preto do Oeste. Mas eu moro na Bahia. Então, o mais longe que eu fui foi onde eu moro hoje, que é na Bahia. Mas eu acho que mais longe do que a Bahia foi Sergipe, que é perto aqui também, só que eu acho que é um pouco mais longe de Rondônia. Mas eu acho que foi Sergipe. Qual o seu estado favorito? Então, existe uma confusão sobre isso na minha cabeça. Porque eu gosto muito de Rondônia, não de Rondônia no geral, mas da minha cidade. Eu gosto da Bahia, mas eu acho que eu prefiro Rondônia. Mas a comida da Bahia é muito boa, mas a de Rondônia também é do norte. Mas meu estado favorito, eu não fui pra muitos estados. Eu já, tipo assim, de ir mesmo. Rondônia, Bahia, Sergipe e São Paulo, que eu fui recentemente. Mas o estado favorito, eu vou ter que dizer que é Rondônia, porque é onde eu nasci. Mas São Paulo é muito legal, tem muita coisa pra fazer. É perto de muitos lugares. E no caso eu fui pra São Paulo capital. Mas enfim, não sei. Como tá sendo o seu aprendizado de inglês? Desafiador? Fácil? Então, eu tive uma meta pra esse ano de ficar fluente em inglês. Mas... Eita, pega, minha voz bugou. Mas eu não consegui. Quer dizer, até agora eu não acho que eu tenha evoluído tanto do ano passado pra cá. Mas eu quero muito, pelo menos, subir de nível. Eu acho que eu sou um B1, B2. Assim, não sei. Chutando alto, tá? Porque tem muita coisa que eu não sei ainda. Mas eu queria, tipo assim, sabe? Se eu não tiver no B2, chegar no B2 esse ano, legal. Intermediário, pelo menos.
Mas eu quero um dia ser fluente. E tá, tipo assim, eu também não tô me estudando. Então, meu aprendizado de inglês, desafiador fácil, meio que tá sendo normal. Porque eu não tô investindo muito nisso. Mas eu preciso. Preciso, galera. What's your must-have clothing item? I don't know because I don't know much about fashion. But maybe jeans, because if you don't have jeans, it's a problem because you can use jeans with everything, like with this shirt, with, I don't know if the name is in English, but social shirts like this with buttons, I don't know. But yeah, jeans, it's the must have clothing item, in my opinion. Usar óculos desde quando? Então, o meu óculos ele não tem grau, esse daqui ele não tem grau. Ele só tem filtro de luz azul e filtro pra fotosensibilidade, pro sol especificamente, porque eu tenho muita sensibilidade ao sol. Isso eu tenho desde pequeno, então quando eu era pequeno eu usava óculos, às vezes eu usava um que não tinha nem grau, nem filtro, nem nada, era só porque eu gostava. Mas outro que eu tive quando eu era pequeno também era quadradinho assim, retângulo, ele tinha filtro de sol e me ajudou muito. E eu tive um óculos quadrado, talvez eu vou colocar a foto na tela, mas ele tinha 0,25. Esse aqui eu também queria colocar o grau, porque eu sei que eu tenho 0,25 de miopia e astigmatismo. É um grau bem baixo, mas eu acho importante colocar, né, porque vai que piora, quem sabe. Mas pra mim o mais importante é o filtro de sensibilidade. Então eu uso óculos desde que eu tinha 4 anos. Se eu não me engano, 4 anos. Qual estado brasileiro é o teu favorito? Eu não entendi, porque a mesma pessoa que mandou qual é o teu estado favorito mandou qual é o teu estado brasileiro favorito. Então, novamente, vou dizer que é Rondônia e o meu estado favorito. Não sei, eu nunca fui pra fora do Brasil. Mas é isso, vou dar a mesma resposta. Tem uma fobia? Putz, fobia. Lugares apertados me dão agonia, só que eu acho que passou isso. Hoje eu ando de elevador de boa, às vezes com friozinho na barriga, mas ando de elevador. Avião, amo andar de avião, mas quando eu era menor, não tinha muito pra avião, era mais pra elevador e sonho, que eu tinha sonho que eu tava dentro de um caixão. Nossa, ai, credo. Mas, medo de bicho, aranha. Se for aranha grande, tenho. Não sei se tem uma fobia, mas eu tenho muito medo. Eu tinha até tempo atrás eu tinha mais, tipo, bicho e tal. Na cama, nas coisas assim, paranoia. Mas hoje eu acho que eu tenho menos. Mas eu acho lugares altos me dá muito frio na barriga. Lugares abertos, altos. Mas eu não sei se eu tenho fobia. Mas, não sei. What do you want to study in college? I don't know the name in English, but I want to be an actor. So I don't know. In Brazil, we have a course called Artes Cênicas. It's the course that I want to course in college. But basically, I just want to be an actor in the future. Grupo musical favorito. Pois eu tenho uma coisa que eu não tenho gosto musical. Então, tipo assim, eu sempre me perguntam, você gosta de que música? Eu gosto de todas as músicas, menos as que eu não gosto. Então essa é a minha definição. Mas eu não sei se eu tenho um grupo favorito. De um tempo pra cá eu comecei a gostar de um grupo chamado New Jeans, que é um grupo de K-pop. Mas eu também tenho grupo musical. Dupla conta. Eu gosto muito de uma dupla que um integrante ela já não é mais viva, que é os The Carpenters, que eles são irmãos, que é uma moça e um cara. O cara tá vivo, a moça infelizmente não está mais entre nós. Foi muito triste, né? Mas enfim, esse não é o assunto do vídeo. Mas The Carpenters, eu gosto de Queen, não muito. Eu não sou fã de nenhum grupo. Eu não gosto de falar, eu sou muito fã desse grupo, porque eu não conheço todas as músicas. Mas eu gosto muito desses grupos que eu falei. Tears for Fears, comecei a escutar algumas músicas esses tempos, mas é isso aí. Qual o teu maior medo? Meu maior medo, eu acho que
É meio clichê, mas eu vou falar morte. Porque eu gosto muito de viver. Nossa, vocês não têm noção. Tipo assim, aquela pessoa que, nossa, aqui, quando em relação a desviver, nunca, nunca na minha vida. Eu amo viver, eu amo estar vivo, eu amo estar acordado, eu amo compartilhar a experiência com as pessoas. Então, eu diria que é um medo, porque tem muita gente que não tem medo. Que medo, é porque a gente sabe que vai acontecer em algum momento, sabe? Só que é o medo do inesperado, sabe? O inesperado ruim. Eu acho que esse é o meu maior medo. Quando as coisas saem do meu plano, sabe? Eu acho que é isso. O inesperado ruim. Qual a sua praia favorita? Eu não, assim, eu não sei, porque eu já fui a algumas praias, mas nenhuma praia famosa. Tipo assim, eu não sei também diferenciar muitas coisas, porque eu nunca fui numa praia. Nossa, eu falei, que praia boa. Mas, tem uma que eu fui nessas últimas férias, que foi, como é que é o nome da praia, gente? Que a água era azulzinha. É aqui na Bahia, é na região da cidade de... Putz, Saquaíra, praia de Saquaíra. É uma praia muito boa, mas tinha uma que é lá, em Saquaíra, aqui na Bahia. Eu não lembro, Taipu de não sei das quantas. Muito boa, tá? Muito boa. Se qualquer coisa eu boto imagem aí, se eu não lembrar. Mas é muito boa. What's the biggest challenge you have encountered in your career? I think that I can call my journey in internet as a career. But my biggest challenge on YouTube, I think that was not giving up when YouTube removed some of my videos, because when I started my channel, YouTube removed many of my videos. So every time that YouTube removed one of my videos, I think about giving up, because it's so pissing when you do a video, a good video, and YouTube remove because of no reasons. Like, YouTube say that it's child safe, but I'm doing anything suspicious in my videos. So I don't like this type of thing happen. It still happen to me sometimes, but I'm trying not to give up, because like, it's just a video. It's not all of my videos and all of my live streams. Like, it's one video, and okay, I'm okay with that. That sucks, but it's okay. Qual cidade você gostaria de morar? Então, tem uma coisinha aí. Porque assim, eu nasci em Rondônia. Eu gosto muito da minha cidade. Eu queria, até um tempo atrás, até início de 2023, metade, a única coisa que eu pensava era: eu quero voltar pra Rondônia, eu quero voltar pra Rondônia, eu quero voltar pra Rondônia, porque eu tô morando aqui desde 2021. Só que aí, em 2023, eu conheci novas pessoas. E aí ficou esse dilema: será que eu volto ou não? Porque não tá nas minhas mãos decidir isso, né? E aí, pelo menos o meu querer, eu não sabia. E aí, esse ano, fui pra São Paulo. E até então eu dizia: não, eu não quero ir pra São Paulo. Eu não quero, porque aquela cidade, o clima é uma bosta, é uma bagunça, é perigoso. Tipo assim, eu ainda tô com essa ideia. Só que pra minha carreira, que eu quero ser ator, São Paulo e Rio de Janeiro são os polos. Então, se eu quiser seguir com essa carreira, eu tenho que ir pra um desses polos. Uma hora eu vou ter que ir, sabe? Então, é complicado, né? Mas a minha cabeça é muito dividida. E também tem outra cidade aqui na Bahia, que é a minha... Ó, a cidade que eu moro, eu quero sair. Não gosto dela. Não gosto. Mas na Bahia tem uma cidade chamada Itabuna, que eu viajei pra lá um tempo também. E eu acho que é uma cidade que eu ficaria de boa. Porque, tipo assim, é um interior, mas é um interior ok. O meu interior é um interior lascado. Pude, véi, pude. Entendeu? Mas, eu não sei, então a minha mente tá muito dividida. Eu prefiro não pensar nisso, senão eu tenho muitas crises de ansiedade. Mas, qual cidade você gostaria de morar? Se eu pudesse, tipo assim, ignorando tudo, tem duas cidades que vêm na minha cabeça: Floripa e Curitiba. São duas cidades que eu moraria de boa, porque eu gosto de frio. E são cidades que estão ali num nível que eu moraria super de boa. E é isso aí, minha voz tá meio falhada, gente, desculpa.
Você acha a Vanessa legal? E será que ela consegue arrumar um boy coreano? Sim, Vanessa legal, eu acho que não combina na mesma frase. Brincadeira, eu acho a Vanessa bem legal, sim. Será que ela consegue arrumar um boy coreano? Assim, um boy coreano, eu não tenho certeza. Porque pode ter uma barreira de língua. Às vezes ele só pode só falar coreano. Às vezes ele pode nem falar inglês. Pode falar só coreano. Então acho que não rolaria. Mas, se for um brasileiro coreano, fala português e pá, eu acho que pode rolar alguma coisa. Sabe, que fala português, não vai ter essa barreira de língua e tal. Então, se tiver algum coreano brasileiro vendo esse vídeo, eu acho que é válido dar uma chance pra Vanessa, tá bom? Então, dê uma chance pra Vanessa. Qual sua cor preferida? Bom, eu não sei se eu tenho cor preferida, eu gosto muito de preto, eu gosto muito de azul, porque a maioria dos vídeos eu faço com a LED azul. Mas isso é mais pro vídeo mesmo. Eu não sei decidir uma cor favorita. Mas eu fico entre azul e verde, porque eu sempre, desde pequeno, eu gostava muito de verde. Porque verde, natureza, me dá uma vibe boa. Mas não sei, vou dizer que é verde. Só pra não ficar sem cor favorita. Are you gay? Não. Você gosta de comida coreana? Então, comida coreana, eu nunca comi comida coreana. Uau, meu Deus, que ultraje, mas sim, eu já tive a oportunidade esses tempos de comer um frango coreano, só que eu acabei não experimentando, não sei porquê. Não sei se eu não sei, por razões desconhecidas. Mas, por exemplo, eu quero experimentar muitas comidinhas aí de vários países. Eu quero experimentar comida coreana, comida japonesa, comida indiana. Nossa, vocês não tem noção do desejo que eu tenho por comida indiana. Eu quero muito experimentar algum dia aquela samosa. Nossa, muito bom. Mas nunca comi comida coreana, não. Tem algum ASMR que te inspira? Putz, tenho vários. Mas a ASMR artista que me inspirou pra eu começar o meu canal foi a Tati ASMR. Ela não faz mais vídeos pro YouTube, mas ela faz lives e vídeos lá no Ticoteco. Então eu vou deixar o link do perfil dela aqui na descrição. Mas eu pego inspiração de muitos vídeos, assim, eu tento não copiar. Mas, cara, tem uma menina, eu amo os vídeos dela, a gente já bateu um papo algumas vezes, assim, em comentário e tal. Mas é a Bia Caspari, a do Magical Moments ASMR. Cara, eu não sei, a gente tem os neurônios conectados, porque assim, sempre que eu tenho uma ideia de vídeo, eu penso assim, rasamente na ideia. Quando eu vou entrar no canal dela, tem um vídeo com a ideia que eu pensei muito bem estruturada. Eu falo, cara, essa menina é uma gênia, a gente precisa fazer uma collab. Então eu vou, Bia, do Magical Moments, que dia que vai ter uma collab, nossa. Mas, Bia do Magical Moments, o Luvi ASMR, já fiz umas collabs lá com inscritos no canal dele. Jojo ASMR, a Breninha ASMR também, já peguei algumas inspirações do canal dela. Lopes ASMR, muitos canais, mas eu tento sempre manter a originalidade do Joãozinho. O que te fez fazer vídeo de ASMR? A Tati ASMR. Eu comecei a acompanhar o canal dela, e aí a gente começou a ficar amigo e tal. Eu falei, vou começar a fazer vídeos de ASMR. Tanto é que muita gente do canal dela foi quem começou a me apoiar. A Juliana, o Chipo, a Daniele Salles, um monte de gente. Não vou lembrar o nome de todo mundo, gente, mas muita gente. A Mariana Cardoso. Essa galera foi muito importante para o meu crescimento aqui no YouTube. What's the best advice you have received? So, I don't know how to answer this question right. But because I don't receive many advices, maybe advices from my mom and my dad, but I don't know, I don't think that is the most important advice, because mom and father advices is like things that you already know but you don't do. So, but some days ago, a friend gave me an advice because I was passing through a moment. Because in this year is the first time that I'm really doing connections with people
that I feel like it's gonna be for life. So it's kind of confusing because I moved from cities like in the last 5 years. One move per year. I don't know if I'm saying this right, but I change my city, in each year basically. So it's so confusing to me making friendships, and we have a slang in Portuguese who is emocionado, and some people call me emocionado because I live like the moments, so I live in a intense way the moments. Like when I met somebody, I want to be a friend of this person, and yeah, like it's don't living in an intense way, but I forgot the question. But what's the best advice you ever received? And this friend said to me that it's okay being new and etc. Because what matter is like the connections, and then in the intensity of the connections that you do. So I don't know if you can understand me, but yeah, it's basically that. Porque sou sua mod favorita? Quem disse, ai? Quem disse? Eu não vou entrar nessa área, porque eu sei que tem muitas pessoas ciumentas nesse canal, mas eu prefiro me abster de responder essa questão, ai. Mas eu posso dizer que você é minha moderadora favorita, porque você acha que é a única moderadora mulher ativa no canal. Soltei no ar. Dicas para aprender inglês. Eu acho que é mais fácil eu pedir dicas sobre isso, porque eu tô numa situação triste. Mas a dica que eu te dou: veja séries, se desafie. Entre num Omegle, ou quando você estiver num nível maior de aprendizado, entre no Omegle e converse em inglês aleatório com estranhos. Dê sua cara a tapa. Escute músicas, jogue jogos, tenta mudar o idioma do seu celular para inglês. Isso me ajudou muito. Até hoje o idioma do meu celular é inglês. Mude, tipo assim, encaixe inglês no seu dia a dia, porque não adianta você parar esse momento pra estudar uma hora, 2 horas por dia, e no resto do dia não praticar. Não, você tem que inserir goela abaixo no seu dia a dia inglês, e assim você vai conseguir aprender. Eu lembro que eu via vídeo em inglês. O meu primeiro momento de aprendizagem com inglês foi no Minecraft. Então, é basicamente isso. Dê sua cara a tapa e se desafie, ensine inglês no seu dia a dia. Qual foi o dia mais marcante? Putz, grila, isso é difícil, isso é muito difícil de responder. Porque tiveram muitos dias marcantes na minha vida e muitos eu nem lembro. Sabe? Mas dias marcantes na minha vida pode ser marcante de bom e de ruim, né? Mas quando eu me mudei de Rondônia pra Bahia, eu fiquei muito triste, eu chorei bastante. Na verdade, não quando eu me mudei, mas porque, tipo assim, eu vim pra cá pra viajar e eu descobri que eu ia ter que morar aqui. Então nem deu tempo de me despedir. Então no dia que eu descobri que eu ia ter que morar aqui, eu chorei muito. Eu tive que cortar meu cabelo, que eu fui no colégio militar. Então foi, tipo assim, um dia que eu acho que eu nunca vou esquecer pra minha vida. Teve mês passado, não. Esse mês, dia 7 de setembro, o encontrinho dos Xers de uma comunidade, de uma live que eu assisto, que foi lá em São Paulo. Tipo assim, tá no top 5 mesmo de melhores dias da minha vida, porque foi, tipo assim, um evento social, porque eu geralmente evito eventos sociais, porque eu tenho muitas crises de ansiedade em eventos desse tipo, mas eu consegui ficar tranquilo o evento inteiro. Então, as pessoas, a energia de todo mundo, eu acho que foi realmente um dos melhores dias da minha vida. O dia, esse ano também, no começo do ano, quando eu fui pra praia de Saquaíra, quando eu conheci alguns parentes, conheci uma galera, foi quando eu percebi que não importa, tipo assim, por mais que eu seja novo, ainda sou muito novo, mas querendo ou não, conforme você vai crescendo, não importa a idade que você está falando, tipo, 15, 30, 50 anos, você sempre vai ter um choque quando você vê pessoas mais novas fazendo coisas que você costumava fazer e você não faz mais, entende? Então eu tive esse choque, tipo assim, por mais que não sejam tão mais novas que eu, mas eu tive esse choque, tipo,
Tá passando, o tempo tá passando. Então foi um dia muito marcante na minha vida. Putz, o dia que eu passei no processo seletivo pra escola que eu estudo, que é o Instituto Federal, foi muito bom. Eu posso lembrar vários dias em Rondônia, porque lá foi acho que o melhor tempo que eu vivi de morar na minha vida. Dias marcantes ruins também, as minhas convulsões que eu tive, pra quem não sabe, eu já tive convulsões por causa de verme, foi terrível, fui pro hospital e tal. Então foi marcante também, não foi bom, mas foi marcante. E foi basicamente isso, tem um monte de outros, mas se eu ficar falando aqui, eu vou contar minha história de vida e vocês vão sair daqui do vídeo muito tarde. Então é isso. Como você foi morar na Bahia? Essa é outra história longa. Eu acho que é a mais longa desse vídeo. Mas vamos lá. Então, meus pais, eles nasceram na Bahia. Eu nasci em Rondônia. E até os meus... Quantos anos? Deixa eu fazer os cálculos. 20, 30, 12. Então até os meus 11... Eita, pega. Até os meus 11 anos, eu morei em Rondônia. Quando, em 2020, eu vim pra Bahia, em janeiro de 2020. E eu tava passando as férias, né? Eu fiquei nas férias na casa de uma tia. Em fevereiro eu fui pra casa de um tio, né? E, esqueci de falar, em 2019, meus pais, eles me inscreveram num processo seletivo de um colégio militar aqui na Bahia. Na cidade que o meu tio mora. E aí, só que aí por sorteio esse processo de colégio militar. E aí, eles me inscreveram e eu não passei. Até então eu não tinha passado. Aí eles falaram, então, né, porque se eu passasse, a gente iria se mudar pra Bahia. E ok. A gente foi pra passear em 2020. E aí, em fevereiro, quando a gente foi pra casa desse tio, que foi o que tava gerenciando tudo da inscrição lá pra escola, no dia que a gente chegou, o nosso tio perguntou, e aí, já tá tudo preparado? E aí a gente ficou assim, oxente, como assim tudo preparado? E aí ele falou, ué, ele passou pra escola. E eu fiquei, como assim? E aí a gente descobriu que eu tinha passado meio que numa segunda chamada do bagulho. E aí as aulas, porque tipo assim, como eu era novo nessa escola, tinha um treinamento de uma semana pro colégio antes de começar as aulas. E esse treinamento começava, sabe que dia? No dia seguinte que eu cheguei. Então, a gente descobriu que eu ia ter que ver uniforme, material escolar, mochila, tirar foto 3x4, entregar documento e rapar meu cabelo na máquina 1, porque eu ia ter que ir pro colégio militar. Então, foi um baque. Eu fui pra passear num dia e no outro dia eu já tava estudando numa escola que eu nem sabia, eu nem queria. Foi terrível, foi horrível, foi horripilante. Então foi um dia marcante. Mas já tô na pergunta anterior, né? Mas me possibilitou muitas coisas. Se eu não tivesse mudado pra cá, provavelmente eu não teria conhecido muitas pessoas, não teria começado a acessar a Twitch, que foi onde eu conheci muita gente. Então foi terrível. Teve momentos bons, mas foi horripilante. E foi basicamente o jeito que eu fui morar na Bahia. Mas, outra coisa, a minha mãe, eles tipo assim, eu vim com a minha mãe, com a minha irmã mais velha e com a minha irmã mais nova passear. E a minha irmã mais velha, ela já ia morar com os meus tios porque ela ia trabalhar aqui. Então eu tive que ficar com a minha irmã. E a minha irmã mais nova e a minha mãe voltaram pra Rondônia e ficou eu morando com os meus tios. E a minha irmã e a minha avó. Ela acabou ficando... Não. Foi. E a minha avó ficou morando com a gente, pra não ficar, a gente ficar lá sozinho só com os meus tios, que eu nem tinha tanta convivência assim. E a gente ficou assim até... Eu fiquei morando longe dos meus pais até agosto. Em agosto eu fui junto com a minha avó. E nesse... Não, e mais coisa. Nesse período de fevereiro até agosto, teve um momento que a minha irmã mais velha, ela foi morar com outros familiares em outra cidade. Então ficou eu, a minha avó e os meus tios. E aí em agosto foi quando a gente foi pra... Quando eu voltei pra minha avó de carro, junto com os tios, pra Rondônia. Eu vi minha mãe de novo, vi minha mãe mais nova, vi o meu pai, vi todo mundo. E aí a gente ficou desde agosto até dezembro morando lá, né? E aí em 2021, que tipo assim,
Aí em 2021 meu pai foi pra lá. E aí a gente foi logo em seguida em janeiro. Pra lá, não, pra cá, pra Bahia. Não pra cidade que eu tô. Pra outra cidade. Que a gente começou a morar mesmo. Que já tava meu pai e a minha irmã mais velha aqui. Então fazia tipo assim, quase um ano que eu não vi minha irmã mais velha. E aí a gente começou, foi aí que a gente começou a morar aqui. A gente ficou 2021 morando nessa cidade. 2022 a gente veio pra cidade que eu moro. E estamos morando aqui até hoje. E basicamente isso. Então, essas foram as perguntas que vocês mandaram lá. Esse último item eu acho que deu uns 5, 6, 7, sei lá, 10 minutos explicando esse último. Mas enfim, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Acho que foi o perguntas e respostas mais profundo do canal. So I hope you enjoyed this video because I think that it was the Q&A video most long of the channel, because I think I did two another Q&A or one, I can't remember. Mas foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe seu like, se inscreva no canal. If you like it, don't forget to give me a like and subscribe the channel. Então é isso. Clique em um dos dois vídeos que tá aparecendo aqui na tela. Click in one of the videos that are in the screen. E eu vejo vocês na próxima. I see you soon. Tchau, tchau. Bye, bye. Peace out. Tamo junto. E é isso aí.